calcanhar de Aquiles, o que a gente precisa tomar mais atenção, o que a gente precisa ficar mais focado para aprimorar, para melhorar o nosso tratamento. Nós vamos começar falando do primeira etapa sobre anestesia tópica e anestesia infiltrativa. Eu sei que muita gente vai pensar, nossa, mas eu já sei como fazer uma anestesia, né? Eu já sei da importância da anestesia, mas tem muito dentista que ainda negligencia esse passo. A endodontia, eu sempre falo que a endodontia do dente descido vai ser um dos tratamentos que nós mais vamos demorar com o paciente na cadeira. Nós vamos demorar 1 hora e meia, 2 horas com o nosso paciente na cadeira para conseguir fazer uma endodontia completa. Durante esse tempo, a gente sabe que o tempo de cadeira do paciente é um tempo relativamente curto, né? 20, 40 minutos. A gente precisa ter um bom manejo para conquistar esse paciente, para ele ser mais colaborativo. E uma coisa que não pode acontecer é o paciente, no meio do procedimento, começar a reclamar, começar a chorar, começar a reclamar de dor e a gente ficar na dúvida. Então ele pode chorar porque ele cansou, porque ele já está estressado, porque ele quer sair da cadeira, mas ele não pode chorar e falar que está sentindo dor e você ficar na dúvida se você anestesiou bem ou não anestesiou, ou vai tirar o isolamento para anestesiar novamente. Então isso não pode acontecer. Por isso que eu friso que precisamos de um bom manejo e precisamos fazer uma anestesia tópica e infiltrativa de qualidade, confirmando que o nosso paciente não vai sentir dor durante o nosso procedimento. Para isso, a gente tem algumas dicas. Então, não adianta a gente aplicar o tópico com a mucosa molhada ou úmida. Não adianta a gente aplicar o tópico, por exemplo, por um tempo muito pequeno, porque isso não vai fazer com que ele tenha o seu tempo de ação mínimo. Então, para aplicar o tópico, a gente precisa secar bem a mucosa, deixar ela bem sequinha, aplicar o tópico por pelo menos 2 ou 3 minutos, né, com essa mucosa seca. E aí vai ficar tudo bem murchinho, né, a mucosa fica murcha. É ali que a gente vai fazer a nossa função. Eu gosto muito de usar a técnica de distração. Durante esse período dos 3 minutos que eu fico aplicando o tópico, eu fico combinando com o meu paciente como vai ser a anestesia, né? Não falo anestesia em si, mas como eu vou fazer o dente dele dormir. Por exemplo, eu explico para ele que eu vou pingar algumas gotinhas, que para isso ele vai fechar o olho. Eu combino com ele que se ele sentir alguma sintomatologia, alguma coisa dolorosa, né, algum gosto ruim na boca, ele vai levantar a mão. Eu treino com ele, eu falo, vamos fingir agora que o bichinho incomodou você. Qual mão que você vai levantar? Como que você vai fazer para eu saber? Eu treino isso repetidas vezes, né, pedindo para ele ficar uma estátua, para ele colaborar. Porque aí o paciente ele entra no tratamento junto com você, ele acredita que você vai fazer o bichinho dormir para tirar os bichinhos desse dente e ele é mais colaborativo. Algumas etapas dessas que eu mostrei para vocês naquele passo a passo, né, eu falo que são as mais cautelosas, ou seja, as que a gente não pode apressar. Então, a anestesia é a principal. O manejo e a anestesia são as etapas que a gente não pode acelerar. A gente não pode fazer uma anestesia rápida porque eu quero que seja rápido para me livrar e já começar a tratar o meu paciente. A anestesia, até o isolamento, é a etapa que eu mais demoro, que eu mais tenho calma, que eu mais perco meu tempo. Porque depois de isolado e anestesiado, aí sim a gente pode acelerar, a gente pode fazer isso de forma mais rápida. Então vamos aplicar o tópico por 3 minutos com a mucosa bem sequinha, segurar o tecido com uma gaze, tracionar a ponta da agulha. Então se a gente esticar o tecido e a gente entrar com a agulha inteira, o paciente vai sentir dor. O tópico ele vai ter agido por 2 ou 3 milímetros de profundidade. Então eu gosto muito de fazer a técnica do botãozinho anestésico. Nesses 3 milímetros é onde eu vou esticar o tecido e eu vou entrar com a pontinha da minha agulha. Pouquinho. Aí eu começo a injetar uma gotinha e fazer aquela isquemia, aquele botãozinho de forma lenta. Depois eu vou entrando, conforme esse anestésico ele vai se expandindo, eu vou entrando em profundidade. Isso faz com que o meu paciente não sinta a picada, não sinta o desconforto que é a anestesia. A gente forma um botãozinho anestésico. Então a gente precisa ter calma para fazer essa parte anestésica.
Vamos ir aumentando a inserção da agulha lentamente e injetando muito lentamente para ele não sentir a ardência do anestésico sendo injetado. Depois disso, com a vestibular sendo anestesiada, por exemplo, numa anestesia superior, ou então uma pele vendada, como vai aparecer agora em umas imagens para vocês, eu sempre faço a complementação com a técnica transpapilar ou interpapilar, né, que vai da vestibular até a lingual ou até a palatina. Vou mostrar isso em algumas imagens para vocês daqui a pouquinho. Por quê? Porque a gente vai usar um isolamento absoluto, a gente vai usar um grampo. O nosso grampo, muitas vezes, ele não se adapta exatamente ao dente, ou então o dente está muito destruído. Se a gente colocar o grampo nesse dente, o grampo vai quebrar, ele vai fazer um fleque, ele vai ficar muito frágil. Então, muitas vezes, a gente acaba inserindo o grampo e pegando em alguns pontos da gengiva. Para isso, é mais confortável para o dentista e para o paciente, porque a gente fica muito mais tranquilo, se a gente souber que o paciente não está sentindo nada quando a gente for colocar o grampo, né? Então, por isso que eu friso que se você fizer uma boa anestesia, se você manter o funcionamento do seu paciente durante a anestesia, você vai conseguir fazer uma endodontia completa, tranquila, sem estresse, sem medo do paciente começar a sentir dor, sem nenhum tipo de intercorrência no meio desse tratamento. Aqui é um paciente que vai fazer uma endodontia do dente 74, então a gente optou por fazer a técnica cérvico-mandibular. Olha aqui essa mucosa bem murchinha. Por quê? Porque foi seca, foi aplicado o tópico e é aqui na porção que está murchinha que a gente vai fazer a primeira inserção da agulha. Não vamos entrar inteira, então nós vamos entrando aos pouquinhos e injetando aos pouquinhos, fazendo a técnica de botão anestésico, mesmo na pele mandibular. Paciente tranquilo, bem posicionado, né? Muita conversa, muita distração. Depois que a ptérico fez efeito, né? Amorteceu completamente, a gente ainda complementou com a técnica transpapilar. Então, a gente começa aqui, ó, da vestibular. Essa vestibular, por que a gente começa da vestibular? Porque se a gente anestesiou bem, né, a técnica anestésica funcionou, o paciente não vai estar sentindo essa vestibular. Então, a gente vai da vestibular até a porção lingual, porque muito provavelmente, para colocar um grampo nesse dente, esse grampo ia pegar em alguma porçãozinha da gengiva. E assim a gente consegue ter a certeza que o nosso paciente não vai sentir dor. Aqui só para reforçar um pouquinho mais com vocês a parte da anestesia, a importância dessa transpapilar, anestésico tópico foi aplicado, foi feita a anestesia infiltrativa. Quando a vestibular amorteceu todinha, então a gente espera um tempo, essa parte vestibular amortece toda, a gente vai dar vestibular e transfixa essa papila até chegar na porção palatina. Você consegue ver que está bem esqueminhadinho aqui ao redor, por quê? Olha esse dente, né? Olhem esse restinho de dente que nós queríamos salvar. Se nós colocarmos um grampo pegando muito na porção da coroa, esse dente vai quebrar, ele vai fraturar. E na endo a gente tenta isolar só o dente que nós vamos fazer o tratamento endodôntico. Então, nesse caso, a gente fez uma boa anestesia, porque o grampo que nós íamos colocar nesse dente era um grampo retrator. Era um grampo que ia pressionar, que ia ter que afastar um pouco desse tecido, para não pegar só nesse restinho coronário e não fraturar esse resto de dente da paciente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?